Glória a Jesus, amém, meus irmãos? Que a graça e a paz de Jesus possa inundar o coração dos meus irmãos. A paz do Senhor para toda a igreja. Aleluia, eu estou ficando velho mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 38. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, poder falar a sua palavra, agradecer ao pastor José pela oportunidade, pela porta aberta, pela confiança. Nós temos que ser gratos, irmãos. Temos que ser gratos. Amém? Vocês podem ficar sentados mesmo, que a leitura é um pouco longa. Nós vamos ler todo o capítulo, são 30 versículos. E eu gostaria muito de fazer uma introdução, porque para entender esse texto seria importante também entender um pouco sobre o livro de Gênesis. Então, eu serei bem sucinto na introdução, porque a intenção é realmente falar sobre algumas aplicações que podemos tirar. Se você e eu pudéssemos escolher, não estaria aqui. E quando ela for lida, você vai ver o porquê. Você falaria, não, poderia ser um outro texto. Gênesis poderia ter, pastor, 49 capítulos, né? Se fosse a gente. Mas como não fomos nós que escolhemos o texto, tem um sentido estar aqui e tem um porquê ele existir aqui. Amém? Gênesis capítulo 38 diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. Sua era o nome do homem, não o nome da filha. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tomou-a a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezib quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher a seu irmão, derramava-o na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, a Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, e cobriu-se com o véu e disfarçou-se. E assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está na sua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita,
para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta nenhuma. Então disse Judá: tome-o ela, para porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. E eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço, de quem é este selo e estes lenços e este cajado? E conheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, pois que um pôs para fora a mão, e a parteira tomou-a e atou a sua mão com um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Texto longo, né? Grande, mas é uma benção. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Que o nosso coração venha a ser um terreno fértil, ó Deus, para que a sua palavra produza em nós frutos, que possa trazer em nós, Senhor, a conscientização dos nossos erros e a certeza, Senhor, da sua presença conosco. Se tu me usares, Senhor, a glória é sua, a honra é tua. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Gênesis é um livro que ele conta a história da criação, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Né? O capítulo 1 é a criação exposta, o capítulo 2 é a mesma criação, não são duas criações, como algumas pessoas procuram falar, né? É uma criação apenas. E por que o livro de Gênesis ele aparece na história? Por que ele foi concebido? Primeiramente, é porque o livro de Gênesis ele tem um caráter muito forte apologético. O que é apologética? Ele é o livro que trata a criação em contraste com as criações das outras religiões. Só para lembrar a você, né, o povo de Israel ele estava peregrinando pelo deserto e eles estavam vindo do Egito. E o Egito era uma nação completamente politeísta. Eles não somente eram politeístas, como eles também praticavam a polilatria. Ser politeísta é acreditar na existência de vários deuses. Ser um polilátrico é adorar a todos esses deuses, né? E os moradores do Egito eram assim como os moradores dos países vizinhos ali. E em contraste com o criacionismo das outras religiões, Moisés apresenta algo que Deus deu a ele. Como a criação aconteceu. Nas religiões pagãs, como o Emuna Elish, que é um épico da criacionista, como o épico de Atanases, eles ensinam a criação como sendo conflito entre deuses, e o rio acaba sendo o sangue dos deuses. No Emuna Elish é uma briga celestial e o Deus morto é a terra. Em outras religiões, a terra é fruto de deuses que se relacionam e vão fazendo nascer outros deuses. É todo esse absurdo para a gente vê isso, né? Ouve isso, é um tremendo absurdo. Mas o povo acreditava nisso. O Egito pregava isso. As religiões mesopotâmicas acreditavam nisso. Então aparece Moisés dizendo: não é isso. Não é o que ensinaram a vocês no Egito. Um Deus, o único e suficiente Deus, o único Deus que existe,
Não existe outros deuses, não existe Íris, não existe Horus, não existe nenhuma outra divindade a não ser o único e suficiente Deus que pela sua palavra criou todas as coisas. Salmo 33 diz que pela sua palavra tudo aconteceu. Não foi uma explosão, não foi uma obra do acaso. O nosso Deus é tão poderoso que ele só falou: haja luz, e houve luz. Ele não precisou de fazer nenhum tipo de mágica, porque a criação não é mágica. A criação é um milagre. Nex nihilo, do nada, todas as coisas foram feitas. Então, quando você olha para o livro de Gênesis, você entende que a história por trás do livro não pretende ser exaustiva. Por exemplo, a Bíblia não apresenta como Deus criou os anjos. Porque não precisa, não era essa a ideia do livro, não era essa a concepção do livro. Mas não somente em mostrar como as coisas foram feitas, mas também mostrou como o pecado entrou, capítulo 3, e como corrompeu, através de Adão e Eva, toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 4 aparece algo terrível, que é o primeiro homicídio. Você conhece Caim e Abel, um irmão matando o outro. O primeiro homicídio não foi por guerra por terra. O primeiro homicídio não foi por inimigos. Não. O primeiro homicídio foi entre duas pessoas que eram irmãos, fruto de inveja. Deus ouviu ele, não me ouviu. Então a solução é qual? Vou matar ele. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6 aparece Noé. Aparece ali a arca. Capítulo 7, capítulo 8. A partir do final do capítulo 11, você vai ver ali aparecendo Abraão. Qual é a outra ideia do livro de Gênesis? É apresentar também como surge a nação de Israel. Então você tem Abraão. No meio da história de Abraão aparece Isaac. No meio da história de Isaac aparece Jacó. Jacó tem filhos. Tem filhos com Bila, tem filhos com Raquel, tem filhos com Lia, e tem filho com a outra, que agora não me lembro o nome, se não me engano era prostituta, era concubina, era serva de Lia. Ele teve ali seus filhos. E no meio desses filhos tem um que até então era o mais novo, que é José. Depois que José vai para o Egito, o mais novo vira Benjamim, que é o outro filho que Raquel tem, o segundo filho que Raquel tem. Nós temos aqui uma inveja muito grande dos irmãos de José em respeito a ele, por ser favorecido por seu pai, porque o seu pai olhava para José com um olhar diferente, porque José era filho da mulher que ele amava, Raquel. E em meio a esse conflito, nós entramos no capítulo 37 de Gênesis. No capítulo 37 de Gênesis, José é lançado num poço, José é vendido por ismaelitas, José é vendido para Potifar. E no meio dessa história aqui, acontece paralelamente à história de José, acontece Gênesis capítulo 38. Não tem como eu falar sobre Gênesis 38 sem primeiro dar esse pano de fundo. Embora foi muito reduzido, mas não tem como não falar sobre o capítulo 38, que é um capítulo extremamente difícil, mas importante, sem antes falar um pouquinho sobre como o capítulo 38 ele existe. Judá tinha aqui, segundo o Matthew Henry, que é um pastor presbiteriano do século XVIII, tinha entre 15 e 17 anos. Judá, ele sai da casa dos seus pais. Provavelmente ele saiu da casa dos seus pais porque ele não aguentou conviver com todo o peso daquilo que ele e os seus irmãos fizeram. Só para constar, no capítulo 37, a ideia de todos era matar a José. Mas Rúben, o irmão mais velho, fala assim: não, nós não vamos matar. E Judá é aquele que dá a ideia de vendê-lo. Então você imagina como era entre os irmãos, vendo o sofrimento de Jacó, como deveria ser para Judá, vendo aquilo tudo. Ele não
conseguiu viver ali, ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu do meio dos irmãos, ele vai para uma terra que ele já havia tido conflito. No capítulo 34 de Gênesis, mostra um conflito que existe entre Jacó, por causa de Simeão e Levi, que cometeram um homicídio no meio dos cananeus. Então ele vai para essa terra, para esse lugar. Ele não sabia o que aguardava ele nessa terra, porque só quem conhece o futuro é Deus. Mas eu já tiro uma lição aqui do primeiro versículo, e eu quero muito dividir com você. O capítulo é longo, todas as aplicações que eu tiro aqui. E a primeira aplicação que eu tiro é que entre os irmãos pode estar difícil. Porque estava difícil para Jacó aqui, para Judá aqui. Ter que conviver com seu pai dizendo, ele diz, o Jacó diz, como é que eu vou viver agora? Se o filho que eu amo morreu. Como é que eu vou agora viver se o filho que eu mais gosto se foi? Aquele que eu dei a capa colorida, aquele que eu cuidava melhor, aquele que falava as coisas e eu guardava no coração. A Bíblia diz que Jacó guardava no coração as coisas que José falou sobre os seus sonhos. Então agora você tem Judá não conseguindo lidar com isso, ele sai. Estava difícil entre os irmãos, porque entre os irmãos existia o conflito. Entre os irmãos tinha pessoas que gostavam mais de um do que dos outros. Entre os irmãos existiam discussões. Entre os irmãos existiam grandes problemas. Mas é muito pior longe dos irmãos. É muito pior perto dos inimigos de Deus, como Judá foi. Judá foi viver com os inimigos de Deus. Viver perto dos irmãos pode ser um problema, porque somos pessoas, somos seres humanos comuns e carnais, nós erramos. Talvez amanhã você se decepcione comigo, mas não abandone os irmãos por causa de uma pessoa só. Porque se perto dos irmãos está difícil, não tente saber como está longe dos irmãos. Aqui, Judá, ele sai de perto dos seus irmãos, ele vai viver entre os cananeus. E no meio dos cananeus ele encontra um homem chamado Sua. A sua filha se chamava Bet-Sua. Aqui no texto não fala o nome da sua filha, mas em 1 Crônica, capítulo 2, versículo 3 diz que o nome dessa mulher que ele se casa é Bet-Sua. E ele se casa, e esse casamento não é um casamento que os seus pais haviam aprovado. Porque não era para ser um relacionamento entre um povo eleito e entre os eleitos, entre os servos de Deus. Tanto que quando Isaac vai buscar uma esposa, tinha que ser o padrão de servo de Deus. Quando Jacó vai buscar, no padrão de servo de Deus. Agora, quando Judá vai buscar, vamos no meio do povo mesmo. Vamos pegar uma cananita, vamos juntar, vamos casar, vamos viver. A Bíblia diz que ele se junta com essa mulher. Um casamento aprovado por Sua e por Ira, mas não por Deus. Um casamento aprovado por ele mesmo, pelo seu amigo, mas não pelos seus pais. Uma lição muito grandiosa é dizer que em 99,9% os pais sempre têm razão. Os pais sempre têm razão. Sabe por quê? Porque os pais já viveram o que você hoje está vivendo. É interessante falar isso, porque essa pregação não vai ficar só aqui dentro, irmãos. Está sendo gravado. Eu sei que pessoas lá vão ouvir isso. Pais vão ouvir isso. Nós hoje vamos botar numa balança os nossos erros do passado e nós formos avaliar com os conselhos dos nossos pais que recebemos, nós vamos dizer: por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Tem 3 filhos aqui. O primeiro é o primogênito. A Bíblia deixa claro que ele fez coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Ele fez coisas que Deus reprovou. E Deus o mata.
O costume aqui do levirata não era uma ordem. A ordem bíblica dada por Moisés ao povo aparece em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5. Não é aqui ainda. Aqui é um costume, uma obediência. Então ele fala, olha, Onã, você é o segundo da lista aí. A Tamar está viúva. Cabe a você suscitar a semente do seu irmão e não sua. Onã, então, não honra com seu dever. Ele não dá prosseguimento à semente do seu irmão. E Deus o mata. Aqui eu aprendo já mais uma lição que eu quero dividir com você. Tem coisas, tem erros que Deus pune literalmente agora, instantaneamente. Ananias e Safira, quando consumaram a mentira, foram mortos. Jair e Onã, eles pecam contra Deus e eles não são destruídos instantaneamente. Sabe o que eu vejo com muita clareza, isso me dá mais temor? É saber que se eu não me arrepender, eu posso não ser punido por Deus agora. Isso não quer dizer que eu não serei punido por Deus. Há aqui pelo menos 3 pecados de Onã claros para mim nesse texto. E pecados que eu e você não podemos cometer de forma alguma. Temos que fugir dele. O primeiro pecado é o da hipocrisia. A hipocrisia de Onã está visível aqui, porque ele aceita se casar com Tamar. Ele aceita a condição de dar seguimento à linhagem de Er. Ele se junta a Tamar, ele sabe o que tem que fazer. O seu pai está orgulhoso, meu filho é obediente. Ele vai seguir o que foi orientado. Mas nas oportunidades que ele tem de obedecer, ele hipocritamente, ele não faz o que deveria fazer. E não somente Judá foi enganado, mas não somente Judá, mas também a sua própria esposa. Porque ela sim iria delatar a ele. Por que não? Judá, meu sogro, Onã não está fazendo a parte dele aqui. Onã foi hipócrita. É horrível a hipocrisia. A hipocrisia é você ser uma coisa para uns, ser uma coisa em público. Quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, você ser uma coisa totalmente diferente. Tem até partindo um pouquinho para um caminho um pouco diferente, tipo aquela pessoa que é casada, sabe? E ela só fala quando está sozinha com as pessoas, quando está com o marido não fala. Isso pega muito mal. Seja a mesma pessoa. A mesma pessoa. A pessoa que Deus não é ser o mesmo pecador o tempo todo, não. É ser uma pessoa que Deus aprove o tempo todo. O segundo pecado que eu vejo aqui em Onã é o maldito do orgulho. Eu não posso suscitar a semente do meu irmão porque não é minha, é dele. A honra não será minha, será dele. Esse casamento é o pior casamento que existe. A cobiça casando com o orgulho. Eles dão luz a todos os pecados. Não existe pecado que não seja fruto disso. A Eva pecou, foi orgulho. Ela pensou, eu sei melhor do que Deus, eu vou comer, eu vou conhecer, eu vou saber. Quando eu peco, eu vou falar de mim, que eu acho que é melhor, agora de mim. Quando eu peco contra Deus, não é um prazer. Mas quando eu peco, eu reconheço aqui, entre os irmãos, que o meu pecado não é fruto do acaso. Se o seu é fruto do acaso, então você é inocente, meu. Não existe fruto de acaso. Nós pecamos, sabendo que estamos pecando, em 99,9% das vezes. Ou existe alguma mentira nisso? Alguém aqui faz diferente?
Alguém aqui fala, quando eu fui ver já pequei. Não, você pecou. Por isso que Deus manda você e eu nos arrependermos o tempo todo. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Ele sabe que você pecou. Ele sabe que você errou. Mas quando Ele olha para a cruz, Ele vê que o preço foi pago. Então Ele é justo para perdoar. A Bíblia diz que Ele morre. O terceiro erro aqui é o erro de Ele, de alguma maneira, ser aquele militante a interromper aquilo que Deus está fazendo. Porque a semente que esmagaria a cabeça da serpente viria através da linhagem de Judá, como aparece em Mateus capítulo 1, versículo 3, e em Lucas capítulo 3 também. Por fim, meus irmãos, o texto mostra que Judá parece que fica com medo, né? Ele fala, não posso casar Selá. Nós sabemos aqui que foi Deus que matou. A Bíblia diz que foi Deus que matou. Nós sabemos. Mas Judá não sabia. Já viu aquela pessoa, é muito comum entre as pessoas, né? Aquela viúva, está no terceiro casamento, porque os 2 primeiros morreram. As pessoas falam assim, essa daí quem casa com ela morre, não casa com ela não. Não é assim que acontece? Então é mais ou menos isso aqui que está acontecendo aqui. Judá olha para Selá, meu último filho. Ele olha para Tamar, diz assim, olha, volta para casa. Vai para a casa do seu pai. Fica lá um tempo. Quando Selá for adulto, eu entrego Selá para você. Ele estava cometendo uma prevaricação. Não era a intenção dele, irmãos. Isso é claro. A intenção dele não era essa, era preservar Selá. Só que no meio disso tudo, a esposa de Judá morre. O texto mostra isso. E passado o luto, vou andar um pouco mais rápido por causa da hora. Passado o luto, a Bíblia diz que ele vai ter um momento de alegria. Ele vai ter a recompensa do seu trabalho. Ele vai tosquear as suas ovelhas, vai vender a lã das ovelhas. E quando ele está indo para tosquear as ovelhas, Tamar ouve que ele está indo para Tina, que ele vai tosquear as ovelhas. E Tamar sabe que Selá já está homem, já está adulto. Já era para ajudar a fazer a parte dele no acordo. Então ela troca a sua roupa, ela cobre seu rosto e ela vai de encontro a Selá, a Judá. E quando Judá vê, Judá pensa, é uma prostituta. Aleluia. Ele olha para ela. Irmãos, isso é muito sério, porque essa é a parte mais constrangedora do texto. Não é difícil só vocês ouvirem, é difícil falar também. A Bíblia diz que ele viu. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Todo o seu corpo será luz. Os seus olhos devem ser puros. A Bíblia diz que Jó falou, eu fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar uma moça. Então os nossos olhos devem estar de fato convertidos a Deus. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem, parecia certo aos seus próprios olhos. Quando você lê o livro de Juízes, é um livro de caos. Um povo que peca, fica cativo. Deus manda o libertador, porque o povo se arrepende e ora e depois peca de novo. E fica cativo, e são 400 e poucos anos nesse interim de sofrimento, cativeiro, oração, Deus livra, cativeiro de novo. Porque os olhos não eram bons. Judá vê aquela mulher cobrindo o rosto, porque a imoralidade sempre foi imoralidade, mas naquele tempo se tinha um pouco mais de pudor, se cobria o rosto. Hoje em dia está na internet para todo mundo. Então ele vê aquela mulher, ele vai até ela e fala assim, olha,
você é uma prostituta, ele pensa que essa mulher é uma prostituta cultual. Na sua Bíblia provavelmente está escrito isso. Algumas versões não, mas outras têm. Prostituta cultual. O que era uma prostituta cultual? Eram mulheres que usavam os seus corpos para adorar os seus deuses. Judá estava tão desviado que ele estava disposto a se envolver com mulheres que, através de relações íntimas, cultuavam aos seus deuses. Judá faz a proposta a Tamar. Tamar faz a pergunta que vai remeter à promessa. O que você vai me dar? Qual era a promessa de Judá para dar a Tamar? Selá. Essa era a promessa. Ele faz a pior das humilhações. Vou te dar um cabrito. O cabrito aqui não é somente um preço baixo. O cabrito era um animal, entre outros animais, que também eram sacrificados aos deuses. Então eles falaram: olha só, eu vou te dar, sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar um bicho para você matar o seu Deus. Então ela usa de inteligência. Em meio a toda essa maldade, toda essa perversidade, ela fala: olha, eu quero garantia. Eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Era como se ela pedisse: eu quero a sua identidade, o seu celular e o seu CPF hoje. Não tinha como não reconhecer, porque o selo era feito em argila com o brasão da família. Não tinha como enganar, não tinha como dizer assim: não, esse selo é de outra pessoa. Não tinha como. Assim como se alguém pegar o teu CPF hoje, não tem como dizer que é outra pessoa, tem uma numeração lá. Então ela entrega, ele entrega a ela: está aqui, porque eu quero que a minha carne seja satisfeita. Então, para isso, eu estou disposto a perder a minha identidade. Isso é terrível, porque essa é uma verdade na igreja hoje. Pessoas, por causa de momentos, estão dispostos a perderem a sua identidade. Estão dispostos a perder a sua comunhão com Deus por causa de um momento, por causa de um acontecimento. E pegam a sua identificação como servo de Deus e lançam uma lata do lixo. Acontece que Tamar, ela fica grávida. Ele manda o seu amigo, porque entre os inimigos de Deus não existe amizade. Aleluia. Não existe amizade entre pessoas que são inimigas de Deus. Existe interesses. O Edulamita, Ira, ele ouve quando Judá fala assim: leva aqui o que tem que levar, vai lá, pega lá o meu selo, meu cordão, o meu cajado de volta, e deixa esse cabrito lá para ela. Ele pega e vai. Sabe por quê? Porque amigo do mundo, amigo, inimigo de Deus, te apoia no que é errado. Amigo seu, que é inimigo de Deus, te apoia no que de errado você faz. Quando você faz uma coisa de errada, ele diz: Deus sabe que a intenção é boa. Quando você faz uma coisa que Deus reprova, ele fala para você: não se preocupa que Deus perdoa. Várias e várias pessoas ficam utilizando a misericórdia de Deus como se a misericórdia de Deus fosse uma garantia para o erro. Porque pessoas leem Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. A pergunta é: por que pessoas morrem a si mesmo? Por que pessoas se perdem a si mesmo?
Porque elas pegam a misericórdia de Deus, elas transformam a misericórdia de Deus numa coisa barata, numa coisa sem sentido, numa coisa sem valor, e morrem, se perdem, porque fugiram da misericórdia. A misericórdia está ali, está reservada, está guardada, ela é para sempre. Mas o homem foge dela, como o diabo foge da cruz. Então você vê pessoas morrendo, pessoas se perdendo, pessoas morrem, porque ao contrário de morrerem, de correrem para os braços da misericórdia de Deus, eles correm para os braços dos seus amigos mundanos. Então você vê que ele volta e fala assim: olha só, não existia nenhuma prostituta cultual ali não. E o pessoal lá falou que não tem prostituta cultual. A resposta de Judá, ela é, no mínimo, uma resposta que precisa ser, como diz o pastor Fabrício, de nota. Né, pastor Fabrício? Tipo, de nota, digna de nota. Ele fala assim: olha, eu mandei o cabrito. Tipo assim, eu fui justo. Eu fui justo com ela, eu mandei o cabrito. Mas ela não estava lá, então deixa que ela vá para não cair em desprezo. Não era isso. Ele não estava sendo justo. Ele estava com medo de ser descoberto. Ele estava com medo porque as pessoas têm mais vergonha de serem descobertas porque pecou do que do pecado que cometeu. Amém? As pessoas, Judá aqui tinha mais medo de descobrirem que ele pecou do que do pecado que ele havia cometido. Há 3 tipos de arrependimento. Toda vez que falo sobre arrependimento eu falo isso. Há um arrependimento a Deus, de fato. Quando eu e você nos ajoelhamos perante Deus e reconhecemos: Senhor, eu pequei contra Ti, eu errei contra Ti. É o que Davi fala no Salmo 32, no Salmo 51. Contra Ti somente pequei. É o que Daniel fala. Daniel não estava no erro do povo lá no passado, que fez eles irem cativo. Mas ele fala: nós pecamos contra Ti. Nós pecamos. Há as pessoas que reconhecem: eu pequei contra Deus. Há o segundo arrependimento, que é o arrependimento de ser descoberto que pecou. E o terceiro é o arrependimento pelas consequências do seu pecado. Vou dar um exemplo sobre a consequência do pecado. É aquele casal de namorados que está junto e começam a fazer coisas que o pastor ensinou que não pode. E de repente a jovem aparece grávida. Aí o jovem fica arrependido. Porque a barriga começa a crescer, né? A barriga começa a crescer. E aí se arrepende. Eu estou tão arrependido, Senhor. Agora, Deus, perdão. Mas agora o neném vai vir. Agora vai ter que cuidar. Vai ter que amamentar. Vai perder dinheiro. É isso. Então você percebe aqui que a intenção de Judá não era das melhores. Para que não saiba o que está acontecendo. Só que acontece algo que ele também não esperava. De repente aparece depois de 3 meses, o texto diz que foram depois de 3 meses, aparece um mensageiro da má notícia. E fala: olha, ô Judá, tem que te dar uma notícia. Pode falar. Não tem Tamar? Está grávida. Esperando um filho lá. Ela adulterou. Judá, quando ouve aquilo, fica um misto de alegria, porque agora ele livrou Selá, né? Selá vai casar com ela. Selá não vai morrer, né? A viúva negra não vai levar meu filho. E ele ouve: olha, tirem da cidade, queimem ela. A Tamar foi acusada do que o Judá fez. Você entendeu que ele caiu em fornicação
com uma prostituta, até então ele não sabia que era Tamar. 3 meses antes. E aqui eu aprendo uma outra coisa muito interessante. Cuidado com pessoas. Cuidado com pessoas. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso. Cuidado com pessoas que só sabem apontar e procurar coisas para apontar. Cuidado com isso. Porque geralmente quem procura muito esconde muito. Geralmente quem procura muito, procurar é uma coisa. Quem procura muito esconde muito. Judá estava procurando, Judá soube, olha, ela se prostituiu. Então queima. É assim que funciona. Aqui o sarrafo é mais embaixo, aqui a coisa é séria. Aqui comigo pecou, tem que matar mesmo. E quando pegam a Tamar, levam Tamar, ela fala, olha, tudo bem, só que eu tenho uma coisa aqui para dizer. Eu quero apresentar o meu sogro, as coisas que eu tenho comigo aqui, que ele vai saber de quem é. Ele vai saber quem foi que dormiu comigo. Ele vai saber de quem é esse filho. Então ela apresenta o selo, o cordão e o cajado. Mais constrangedor do que dizer eu errei é não conseguir dizer não fui eu. É mais constrangedor. Quando você não pode dizer não fui eu, é muito constrangedor. Ser exposto desse jeito é muito constrangedor. Então ele só tem uma coisa a falar e o texto mostra o que ele fala. Ela é mais justa do que eu. E o texto diz que ele de fato se arrepende aqui. Porque o texto diz que ele nunca mais se deita com ela. Quando você olha para Gênesis, capítulos antes, aqui, do capítulo 38, e o capítulo 38, você vai conhecer um Judá. Um Judá que quer vender a José para ser escravo. Um Judá que sai da casa dos seus pais, se casa com uma cananeia. Um Judá que se relaciona com uma prostituta, até então ele não sabia que era Tamar. Esse é o Judá antes de Gênesis 38. Mas depois de Gênesis 38, você vai perceber um outro Judá. Um Judá que realmente tem um posicionamento de alguém que de fato se arrependeu. E eu quero lhe mostrar isso aqui. Ainda não é o término da mensagem, eu já estou acabando já. Vai dar 8h30, eu estou acabando. Quando você olha para o capítulo 44 de Gênesis, José já é um governador do Egito. Não dá para fazer um pano de fundo agora. José já é um governador do Egito. E agora os irmãos de José vão ao Egito para pedir mantimento. E quando eles estão lá pela segunda vez, eles levam Benjamim, que é o mais novo, filho de Raquel. Então José conhece seu irmão mais novo, que não conhecia. E José fala assim: levem as coisas de vocês, podem levar. E nas coisas que Benjamim estava levando foi colocado um tesouro, um dinheirinho ali, para parecer que havia sido roubado. E na inspeção ele segura Benjamim. Judá fala assim: por favor, meu senhor. Capítulo 44, depois você dá uma lida, você vai ver a mudança na vida de Judá. Uma mudança considerável. De alguém que realmente se arrependeu e estava disposto a morrer por alguém. Ele fala: não, meu senhor, a tua palavra é como a palavra de Faraó. Por favor, fique comigo. Mas não fique com o meu irmão mais novo, Benjamim, não. Porque o meu pai sofreu muito pelo irmão que morreu. Eu não quero que ele sofra de novo. Então, ao contrário de ficar com Benjamim, fica comigo. Essa é a postura de alguém que se arrepende. De alguém que realmente diz: olha só, eu estou arrependido, eu nunca mais vou ser do mesmo jeito, nunca mais vou fazer isso.
Hoje você vê pessoas que falam assim, não, eu me arrependo, mas não perdem a oportunidade de cometer os mesmos erros ou falhas parecidas. Não, eu me arrependo, mas não perde a oportunidade de fazer as mesmas coisas. Judá se arrependeu. Ele disse, olha, lembra que eu tenho que dar minha vida agora. Estou arrependido até do que eu fiz antes. Antes eu vendi José, agora eu dou minha vida por Benjamim. Terminando, meus irmãos, a Bíblia diz que ela concebe, ela tem 2 filhos gêmeos. Nasce Pérez, que é o primeiro a de fato nascer, e Zerá, que ao contrário de nascer de primeiro, ele primeiro botou a mão para fora, e ali foi amarrado um fio roxo, algumas Bíblias estavam fio vermelho na sua mão, no seu braço, e Pérez sai. E no meio dessa história toda, no final agora, eu quero dizer para você a maior das lições que esse texto me mostra. Pérez aqui apresenta de fato a nação de Israel propriamente dito, porque Pérez é daquele qual a linhagem de Jesus segue. E Zerá, muitos estudiosos da Bíblia, exegetas, vão dizer que Zerá aponta para os gentílicos, que foram alcançados também por essa graça. Mas sabe o que mais eu aprendo aqui, o que eu guardei no meu coração dessa mensagem? É que a graça de Deus, ela não se manifesta por méritos humanos. A graça de Deus, ela não se manifesta porque nós somos merecedores dela. Porque se tem uma família que não merecia que a graça de Deus se manifestasse, foi a família que Judá fez. E quando você olha para a descendência de Jesus e você vê lá na genealogia que eu preguei aqui há um mês atrás, há 4 domingos atrás, genealogia de Jesus, você vai ver que o nome de Pérez está lá. O nome de Judá está lá. Sabe por quê? Porque não é por mérito. Você não vai fazer por onde para ele te salvar. Ele vai te salvar. Ele já te salvou. Não há nada que eu possa fazer para eu ser mais salvo ou menos salvo. Não há nada que eu possa fazer a não ser fazer aquilo que a própria Bíblia me diz: me arrepender e crer no Evangelho. Nós ouvimos a palavra de Deus, as pessoas ouvem a palavra de Deus através de redes sociais como agora. Elas acreditam que elas podem fazer alguma coisa para ser salvo. É Deus quem faz, é Ele que é o autor e consumador. Ele quem faz todas as coisas. Pérez, Zerá, Tamar, Judá, José, todos os nomes que você possa ler, exceto Jesus, todos os nomes de personagens bíblicos, nenhum deles foram merecedores de serem salvos. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, os heróis da fé, lá são dezenas e dezenas de nomes de pessoas que não mereciam nada, mas a graça de Deus os alcançou. Então, quem somos nós? Quem sou eu e quem é você para questionarmos a ação desse Deus? Se Ele decidiu usar uma família completamente problemática para a sua glória, por que Ele não usaria você? Por que Ele não buscaria você? Por que Ele não iria até você? Mesmo que você diga, eu não posso, eu não tenho, saiba que Deus quer usar as pessoas. Deus quer tirar do necessitado do monturo e colocar entre os príncipes. Deus quer usar as pessoas. Deus quer usar as pessoas para a sua própria glória e não para a glória própria. Porque se os seus méritos te salvarem, se os seus méritos salvarem você, então toda glória e honra
deveria ser dado a você. Mas como é Deus que te salva, a Ele toda a glória. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Porque eu e você somos pecadores, pecamos, não por prazer, mas porque erramos. Não temos prazer no pecado. Mas bastou apenas um pecado para que Deus expulsasse Adão e Eva do paraíso. A Bíblia diz em Abacuque 1,13 que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Não é por merecimento, irmãos. É por seu grande, infinito, insondável, inexplicável, gracioso, grandioso, maravilhoso, imensurável amor, graça. Só Ele pode fazer isso. Essa história aqui que eu li para vocês e que eu tentei explicar para vocês é uma história muito difícil, mas também demonstra a grandiosidade do amor de Deus, que escolheu você, como os jovens cantaram aqui. Foi Ele, não foi por mérito. Não dá para explicar isso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. A gente faz a reflexão em um texto como este. Somente um crente salvo, convertido, arrependido, entende a grandeza deste amor de Deus, que tudo ali é pela graça. Não é mérito, não é nada. Olha quem era esse camarada e o que Deus fez na vida dele, mediante o arrependimento. Mediante o arrependimento, não importa o que você seja, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você praticou, mas se você se arrepender, reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus, Ele transforma, Ele aceita você. As pessoas podem dizer assim: que aquele cara ali, que não vale nada, aquilo não vale a comida que come. O cara matou, o cara fez isso, fez aquilo. Agora diz que o cara se arrependeu e é crente. Se arrependeu mesmo, Jesus transforma ele num crente de verdade e dá uma vida nova a ele. Mas isso só acontece mediante o arrependimento. Tamar se arrependeu. Temos aqui a atitude de um homem arrependido, de se colocar no lugar do seu próprio irmão, para poupar o sofrimento do próprio pai. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de mente, é dar a meia volta, é voltar-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde há arrependimento, há perdão de Deus. Aonde há